Entenda, Luciano Huck, é só bandido, é só vagabundo, é só assassino, é só traficante que morreu. Eu fiz um comentário na publicação do Luciano Huck onde ele comenta sobre a operação no Rio de Janeiro e, misteriosamente, meu comentário sumiu, porque eu não concordei com o que ele disse. Vamos reagir aqui ao vídeo dele, divulgado hoje pela Globo. 120 mortos numa operação policial no Complexo do Alemão e da Penha. Por trás desse número tem 120 mães que enterraram seus filhos. E você acha que foi isso que elas sonharam quando essas crianças eram pequenas e corriam ali pelas vielas do Alemão ou da Penha? Agora eu já entendi porque ele deve ter apagado o meu comentário. Parece ter apagado o meu comentário. Pelo menos eu não tô achando mais. Mas é o seguinte, eu não vou romantizar o crime. Eu não vou romantizar aqui o sofrimento das mães desses traficantes. Eu prefiro ficar do lado das mães dos inocentes que choram até hoje por terem perdido seus filhos nas mãos da facção. E não precisa ser exatamente esse traficante que morreu, porque até agora só tem bandido. Entenda, Luciano Huck, é só bandido, é só vagabundo, é só assassino, é só traficante que morreu. Até agora não tem nenhum inocente. O outro deputado que disse que tinham 4 meninos de igreja inocente, balela, mentira. É só bandido que morreu. Então eu vou repetir, é bandido que morreu. Para que tá feio, o povo não aguenta mais gente defendendo o bandido, Essa narrativa ficou pro passado, ficou pra história. Chega dessa conversinha, pelo amor de Deus. Vamos seguir ouvindo. Claro que não. É preciso combater o narcotráfico com força total. É preciso coordenar... E combate como? Combate também com operação, faz parte do combate ao narcoterrorismo. Esse tipo de operação, esse seu tipo de discurso palhaço aqui, de palhaçado, Luciano Huck, serve, na verdade, para tentar intimidar a polícia a entrar no morro. É isso que vai servir, para intimidar a polícia. Oferecer boas referências, abrir caminhos, mostrar que existem outros futuros possíveis. Nossa, mas precisa ainda para um moleque de 22, 25 anos mostrar que o crime é caminho errado? Ainda precisa? Quando o Estado se ausenta, outro poder ocupa esse lugar. E é... Muito fácil falar da tua casa, né? Lá no Alto do Joá. Na tua mansão, cercado de segurança, cercado de blindado, nunca pôs o pé numa favela pra conhecer a realidade. Toda vez que você entrou em favela, o tráfico sabia que ia ter gravação, por isso que você não viu um fuzil na favela, provavelmente. Justamente isso que precisa mudar. A gente precisa reconstruir o sentido de pertencimento. Conversa. Tem a menor dúvida, atualmente. E quem lucra de verdade com a criminalidade não tá no Complexo do Alemão e nem na Penha. Aqueles fuzis... Tá bom, mostra onde tá, então. E mostrei pra eles que é possível, sim, em muitos lugares. População. Eu acredito na a musiquinha pelos seus melhores exemplos e não pelas suas exceções. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Minha solidariedade às mães desses policiais e a mães de filhos inocentes. Esses foram só alguns dos nomes dos 115 identificados pela Polícia Civil que foram mortos na mega operação do Rio de Janeiro. Bruno estava evadido desde 2016 e responde por crime de receptação, tráfico de drogas, corrupção de menores, homicídio e possui mandado de prisão. Fabiano, 3 anotações criminais, 4 registros de ocorrência por tráfico de droga, furto e estupro coletivo. Leonardo, mandado de prisão ativo, 9 anotações criminais por receptação, porte ilegal de arma de fogo, tráfico de droga, associação para o tráfico, roubo e homicídio qualificado. Wallace, anotação criminal por homicídio de 2 policiais penais com 3 mandados de prisão pelo Pará. Você tá entendendo o perfil de um faccionado, né? Ele não só trafica droga, ele tem um extenso histórico criminal. E é por isso que ele tem que responder pela lei antiterrorismo, por isso que ele tem que ser visto como terrorista. E aí eu posso te dar exemplos de endurecimento de pena, porque um traficante pode responder e pegar uma pena máxima de 15 anos. Já o terrorista, uma pena máxima de 30 anos. Sem falar que também envolveríamos as Forças Armadas pro combate, né, através da GLO. Também dificultaríamos a progressão de regime. E aqui vai uma crítica ao STF, ao entendimento que eles têm sobre fixação de regime. Eles falam que o juiz no Brasil tem que ter a liberdade, né, pra fixar o regime. Então o cara pode ter matado, estuprado, feito tudo. Se o juiz tiver ali argumentos e quiser que o cara responda no regime semiaberto, ele vai responder. E pra justificar isso, o STF usa o princípio da individualização da pena. Isso é tipo um câncer da execução penal do Brasil. Sem falar também que a pena tem que ter um caráter punitivista. Então, se o cara é um terrorista, se ele matou alguém, ele tem que obrigatoriamente responder, pelo menos inicialmente, em regime fechado. Porque senão vai acontecer o que acontece no Brasil. O crime vai compensar. Vou ficar ostentando fuzil, que, como eu falei, tem baixo rendimento criminal. Não, o criminoso está com o fuzil na mão, ele é facilmente rendido por uma pistola, até com uma pedra na cabeça. Enquanto ele está tentando levantar o fuzil e colocar o fuzil para atirar, alguém joga uma pedra e já derrubou o sujeito.
Ao invés de você chamar alguém do BOPE, alguém do Patamo, alguém que entende alguma coisa de segurança pública, você vai chamar essa pessoa aqui. Ó, a outra foto aqui dessa pessoa. Aí, põe os tweets da pessoa ali. Queridos, a minha postagem aqui, resumindo minhas falas nas entrevistas sobre a lambança operacional no Rio, bombaram com a ajuda luxuosa de vocês. Ai, que divas. Sigam divulgando. E vários sites sérios publicaram. O site sério que publicou, Brasil 247. Panfleto do PT. O cafezinho, Ó outro, o cafezinho. Ó o outro, Brasil de fato. Revista Fórum. Só faltou Nando Moura. Nossa, acaba de acontecer chocado, uma guerra no Rio de Janeiro. Mais de 100, ainda bem, graças a Deus, terroristas mortos. E aí, quem que a nossa imprensa resolve chamar pra falar sobre isso? Esse ser de cabelo laranja, perdão, patético, uma concessão pública que faz isso, que chama uma pessoa dessa pra falar sobre uma guerra que tá acontecendo no Rio de Janeiro. Nesse momento, desculpa, deveria perder a concessão na hora, cara. Vocês estão colaborando com o crime organizado fazendo uma merda dessa. E você acha que esse ser aqui vai falar o quê? Que policiais mataram um pouco, que tinha que matar mais, que vagabundo tem que se fuder, que eles foram presos com mais de 100 fuzis, que eles usaram drones, que esses lixos têm que desaparecer da face da terra? Não. Ele vai falar que foi um desastre, uma lambança. Ai, porque os direitos... A imprensa, todas essas ONGs, políticos, toda essa turma que tá defendendo o crime organizado, se você está criticando as forças policiais ou a operação no Rio, você está ao lado do crime organizado. Ou você é muito burro. Na maioria das vezes não é pela burrice, é por mau caratismo mesmo. Facções criminosas estão interferindo diretamente nos direitos trabalhistas de trabalhadores. Vou explicar pra vocês. Peguei esse gancho com essa notícia de que as facções, o PCC, estaria com ativos na bolsa de valores ali para lavar o dinheiro, deixando muito claro que as facções criminosas, elas já criaram raízes, ramificações, muito além do que a gente pode imaginar. E aí eu aproveito para trazer essas duas ocorrências, que são geradas pela falta de política pública no quesito segurança. Número 1 foi um empresário, que ele me procurou com a seguinte narrativa: doutor, eu preciso do seu auxílio, eu tinha uma empresa que ficava num galpão, lá na Caucaia, e aí, o Caucaia é uma cidade da região metropolitana de Fortaleza, e o dono desse imóvel pediu o imóvel de volta, a gente teve que encerrar o contrato de locação, e eu tive que ir atrás de um outro canto, conseguir um novo imóvel para sediar minha empresa, agora em Fortaleza. Porém, os meus trabalhadores, os meus empregados, que a grande maioria reside em Caucaia, simplesmente não podem ir trabalhar, porque a minha empresa fica num local que é liderada por uma facção, que é oponente da facção que, sei lá, é dona, não sei nem o termo que eu utilizo, que comanda a cidade de Caucaia. Então, eu não sei o que fazer. Eles, não, eu não posso ir aí porque é outra facção, eu vou morrer, eu já fui ameaçado de morte. E aí, assim, no caso desse empresário, eu falei: olha, fulano, cara, eu posso te dar a solução jurídica para esse problema. Você vai esperar dar os 30 dias desse funcionário sem comparecer, depois vai dar a justa causa por abandono de emprego. Mas eu sei que o problema dele não era esse, é ele estar sem mão de obra. Vocês conseguem compreender a gravidade disso? E não menos importante, surgiram alguns questionamentos, inclusive de uns colegas advogados de outro estado, tá? Então é uma coisa generalizada, e de uma pessoa que veio no meu Instagram contar o seguinte, aqui em Fortaleza, tá? Tem uma empresa, uma fábrica, uma pequena indústria, em um bairro aqui de Fortaleza, e a facção criminosa foi cobrar o pedágio desse empresário, né? Não sabia nem que existia esse termo. Então foi cobrado o pedágio para poder condicionar o funcionamento da empresa lá. O empresário disse que não iria pagar. Então, o que é que os criminosos estão fazendo? Eles estão ameaçando de morte os trabalhadores. Eles impedem os trabalhadores de irem trabalhar nessa indústria, nessa fábrica. Tá? E aí os trabalhadores disseram pro patrão: olha, é o seguinte, a gente não vai trabalhar, porque a gente tá sendo ameaçado de morte, se a gente for trabalhar a gente vai morrer. Isso tudo no intuito de os criminosos estão coagindo, né, o empresário a aceitar o pedágio. E aí um desses funcionários veio perguntar pra mim se poderia entrar com uma rescisão indireta contra o patrão. Aí eu falei: de forma nenhuma, o patrão não é o causador dessa situação. A rescisão indireta é quando o patrão tem alguma irregularidade, mas a irregularidade não é do patrão, não é ele que não tá deixando você trabalhar. Doutor, e agora? Eu vou ter que pedir demissão? Vai acontecer o que comigo? Prestem atenção. Eu tô falando isso porque, para muitos, essa questão das facções criminosas, essa parte da organização criminosa, é algo muito distante, é algo muito longe, então tá muito vinculado com o tráfico de drogas, com o assalto, essa parte mais criminosa mesmo, assim, de violência. Quando, na verdade, ele tá muito mais enraizado e cada vez mais tá interferindo nas relações coletivas de modo geral. Quem diria que um dia o PCC ia estar na Bolsa de Valores? Para de acreditar que tem inocente naquele negócio, gente amiga. Chega de falar de direitos humanos para esse tipo de gente. Vamos tratar de botar os direitos humanos em quem tem carteira assinada de trabalho. Em quem se mata para ganhar R$ 1.700 por mês para sustentar uma família inteira. Chega dessa hipocrisia nesse país. Vamos começar a tratar direito quem é humano direito, não o humano errado. Eu não vi um dos direitos humanos nos enterros ontem dos policiais, mas estou vendo um monte de mala indo encher o saco dos bandidos que foram mortos. Ah, mas a mãe do traficante tá chorando, você não lamenta que a mãe do traficante tá chorando? Não.
Eu lamento a mãe do policial que tratou ele para seguir o caminho do bem. Ele morreu seguindo o caminho do bem. O traficante morreu seguindo o caminho do mal. Ai, mas o meu filho se escondeu na mata para se proteger da polícia. O que é jardineiro às 4 da manhã? O que ele vai caçar na mata às 4 da manhã, minha senhora? Acorda pra vida. Seu filho é bandido, minha senhora. Tava na mata às 4 da manhã porque é bandido. É muito melhor se conformar com a verdade do que você fechar os olhos e dormir com a certeza de que houve uma injustiça. Não houve. Não houve uma injustiça. Seu filho não é vítima da sociedade. As oportunidades são dadas. São vários exemplos de quem chega do nada e cresce com tudo. Tem cota em faculdade, tem um monte de faculdade pública oferecendo curso técnico, tem emprego. Eles que não querem trabalhar. Querem um bem bom e o caminho mais fácil. Enquanto vocês me acompanharem, vocês vão ouvir eu falar o que penso. E que acredito ser a verdade da minha formação e das informações e notícias que me chegam. Não esperem que eu faça discurso populista aqui só para agradar a audiência, não. Aqui a gente vai falar o que pensa, independente se vai ser agradado, se vai viralizar, se não vai viralizar. Não, o criminoso tá com o fuzil na mão, ele é facilmente rendido por uma pistola, até com uma pedra na cabeça. Enquanto ele tá tentando levantar o fuzil e colocar o fuzil para tirar, alguém joga uma pedra e já derrubou o sujeito. Ô, Papel! Fala, chefe. Irmão, tu vai subir comigo, hein? Show, pô. Força e honra. É caveira! Caveira, pô. Me acompanha, me cobre. É que isso aí, ó. Ah, não, pô, não é favela, pô? Não, cara. A secretária falou que dá pra subir com pedra, cara. Pedra? Bote no chão, pô. Eu vou subir na mão, pô. Pega isso aí. É pisada pra caramba, pô. Toma aqui. Levantar o fuzil, tu mete pedra, hein? No 2 a gente entra. Bota aí. Não, no 2. No 2. Vambora, vamos lá. Não tá louco. Tá louco. Falei que essa casa aqui tinha munição pra Mas pedra não dá não, tenente. Bora, irmão, a gente consegue, pô. Tô te falando. A mulher falou que dava com pedra. O que a gente é? Caveira, pô. O que a gente é? Caveira. Caveira, então. Pega a pedra, pô. Não pode. Mas pode, tenente. Pô, tá pesado pra caralho. Agora uma ideia tirada do meu fiofó. Você sabia que um bandido com fuzil pode ser rendido facilmente com uma pedrada? Nomes. Você entendeu? São nomes, às vezes, que querem exprimir uma virilidade maior do que é. É igual ficar ostentando fuzil, que, como eu falei, tem baixo rendimento criminal. Não, o criminoso está com o fuzil na mão, ele é facilmente rendido por uma pistola, até com uma pedra na cabeça. Enquanto ele está tentando levantar o fuzil e colocar o fuzil para tirar, alguém joga uma pedra e já derrubou o sujeito. Parabéns, minha discípula. Nem a Dilma falou tanta merda de uma vez só. Dá uma olhada nesse vídeo. Eu acho que nada define melhor a nossa sociedade, o brasileiro, do que ele. A pessoa sai de casa, Sim. tranca a porta, passa 3 voltas da chave, pega o carro, tira o carro da garagem, fecha a garagem, dá 3 voltas no portão, coloca o cadeado, trava eletromagnética. no percurso. Quando vê alguma coisa, tem que fechar o vidro correndo com medo de ser assaltado. Sim. Chega, estaciona o carro, coloca a trava, aciona o alarme, aciona o rastreador, Sim. entra no colégio eleitoral e vota no Lula. É exatamente isso. O brasileiro vive preso, refém, atrás das próprias grades. E pior, na hora de votar, vota em quem chama o bandido de vítima da sociedade, o traficante de vítima do usuário. É o cúmulo da síndrome de Estocolmo coletiva. Apanha do sistema, mas defende o agressor. Vota em quem quer desarmar o cidadão e soltar o criminoso. Fecha a porta pro ladrão, mas abre o cofre. Tranca a casa com medo da criminalidade, mas vai lá e vota no chefe da quadrilha. Os 4 policiais mortos em combate saíram de casa para trabalhar e não voltaram. Então o Luciano fez um discurso hipócrita, lúcido, mas a gente não pode servir a 2 senhores, a gente precisa ter posicionamento. Foi aqui que a gente escolheu para criar os nossos filhos. Uma mansão no Morro do Joá, né? 120 mortos numa operação policial no Complexo do Alemão e da Penha. Por trás desse número, tem 120 mães que enterraram seus filhos. Ah, manda a Angélica lá, sem carro blindado, de vidro aberto. E você acha que foi isso que elas sonharam quando essas crianças eram pequenas e corriam ali pelas vielas do Alemão ou da Penha? Que tal a gente falar das famílias destruídas pelo tráfico de drogas?
É preciso combater o narcotráfico com força total. É preciso coordenar ações entre todos os níveis de poder, municipal, estadual e federal. Mas será que o presidente que você votou apoia o governador do Rio de Janeiro e o combate ao narcotráfico? É preciso sufocar a parte financeira das organizações criminosas, das milícias, do tráfico e por aí vai. Mas daí não dá pra apoiar presidente que se recusa a ver isso como terrorismo. É preciso valorizar a polícia e o policial. Luciano, eu preciso escolher um lado. Ou eu tô a favor da polícia ou eu tô contra. Não tem como apoiar as duas coisas. É preciso gerar oportunidade, dar perspectiva para quem nasce nesses recortes da cidade do Rio de Janeiro. Concordo. Seu filho, por exemplo, estuda no exterior, né? Vale lembrar que a enorme maioria da população carioca vive nesses cantos da cidade e é também refém dessa violência. Não compactuam, não pertencem. E segundo a pesquisa recente, apoiaram a operação. Colômbia, aqui do lado, Medellín deixou de ter o título da cidade mais violenta do mundo nos anos 90. Mas pra isso a gente precisa ver bandido como criminoso e não como mocinho. Eu nunca escondi a minha posição pública de apoio à boa polícia. Olha, Luciano, eu sinto que você tem medo de falar, que você não pode apoiar por causa do lugar que você trabalha, mas a gente não pode servir a dois senhores. Cleiton Serafim Gonçalves, que deixa uma esposa e um filho, e por esses a esquerda não derrama uma lágrima. O Marcos Vinícius, policial morto pelo crime organizado, ele foi promovido um dia antes da morte, chefe de investigação pela Polícia Civil, e morreu na mão dos criminosos. Eber Carvalho, outro herói de farda, deixando uma esposa e uma filha. Sargento do BOPE morreu na mão do crime, mas para esses, a esquerda não faz homenagem. Homenagear Rodrigo Veloso Cabral, que deixa também uma esposa e uma filha. Para esse, esquerdista não acende vela não, porque para eles a vida que importa é a vida do criminoso. Vou ler o currículo de um dos criminosos aqui, só para vocês verem como era gente boa. Um dos que foram abatidos pela polícia. O apelido dele era Russo, ele era procurado por tráfico de drogas, associação ao tráfico, homicídio qualificado, associação criminosa armada, porte e posse ilegal de arma de fogo, organização criminosa e receptação. O discurso da esquerda, o discurso vitimista é: a polícia mata somente pessoas negras. Esse aqui não era negro, não. Diversos dos criminosos mortos pela polícia eram brancos, porque bandido não tem cor de pele. Bandido é bandido. A partir do momento que um criminoso aponta um fuzil pra um policial, só tem um resultado possível: ou é a vida do policial ou é a vida do bandido. E se tiver que escolher entre a vida do policial e do herói da lei e a vida do bandido, eu escolho a do policial. E é muito fácil, militante de esquerda aqui, defender criminoso quando anda com segurança armada, quando mora em condomínio de luxo, quando não tem que lidar todo dia com um criminoso botando a quadrada na cara no meio da rua. Aí é fácil passar pano pra vagabundo. Aí é fácil defender bandido e criminoso. A polícia fez o que devia fazer. Operação bem sucedida. Deixo meus parabéns ao governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Quando nós temos um território onde o crime organizado diz que não se pode entrar nesse território sem autorização do crime, significa que o estado perdeu a sua soberania. E é papel do governo, papel fundamental do estado, é a garantia da segurança da população. Enquanto o crime organizado estiver mandando mais que o estado, nós não podemos falar em democracia. Enquanto quem ditar a lei em territórios do nosso país, nós não podemos falar em soberania nacional, porque quem manda mais é o crime do que a lei, quem manda mais é o crime do que a justiça. E eu, obviamente, como cristão, o meu desejo é que todo criminoso se converta, se arrependa dos seus maus caminhos e corrija a sua conduta. Agora, a partir do momento que o criminoso não se arrepende, a partir do momento que o criminoso coloca a vida de um policial em risco, aí eu não vou acender a vela não. Interessante esse momento, porque ele deixa claro de que lado está a esquerda. O crime organizado tem lado, e não é o lado da direita, é o lado da esquerda, e nesses momentos isso fica mais do que evidente. Que Deus abençoe as famílias e conforte as famílias dos policiais que morreram nessa operação acertada. Muito obrigado. Detalhes do que se trata, por exemplo, PEC da segurança, né? Parece mais rigor, a população majoritariamente é a favor. Com essa informação nas mãos, o que o governo Lula fará, meu amigo? Olha, Colombo, vai buscar exatamente encontrar um caminho em que esteja em sintonia com a população. Um caminho geralmente algum problema de falar disso, Vivi? Difícil ali para a esquerda, né? Você... Rio de Janeiro, por exemplo, presidente, só esse ano nós apreendemos 550 fuzis no território do Rio de Janeiro. No meu mandato são 2.000 fuzis, 5.000 armas e esse ano 55 toneladas de droga. Mais do da PF, só que a polícia do Rio de Janeiro apreendeu, mais que a PF e a PRF no território do Rio de Janeiro. Então temos um problema, presidente, de entrada de armas e drogas
que hoje, por exemplo, eu vou usar o caso do Rio de Janeiro e casos claros e práticos. 90% das armas apreendidas pela Polícia Militar e pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro foram fabricadas nos Estados Unidos. Foram vendidas para Paraguai, Colômbia e, se não me engano, o Equador. Ou Venezuela. Nós sabemos de onde essas armas vêm, sabemos para onde elas são vendidas, e nesses países elas perdem o monitoramento, e a partir daí ninguém sabe para onde essas armas vão. Precisamos urgentemente, presidente, que a diplomacia brasileira faça uma conversa dura com esse país, inclusive com sanções claras, porque essas armas estão matando os brasileiros e brasileiras. Não é mais possível que esses países não tenham a preocupação e a diligência de manterem o monitoramento que essas armas chegam. E com o tamanho da fronteira brasileira também é possível achar que as Forças Armadas ou os 13 mil homens da Polícia Federal, 13 mil agentes, vão conseguir a nossa fronteira inteira. Então a primeira coisa, presidente, que eu queria falar é sobre esses dois pontos fundamentais, que são o combate à lavagem de dinheiro. Se nós temos uma empresa que teve um custo de 1 milhão e lucrou 30, 40, eu não conheço atividade econômica que dá esse valor. Essa empresa fatalmente, certamente está lavando dinheiro para alguém. E o COAF tem toda a condição de meia dúzia de cliques estar sabendo empresas que estão tendo lucros excessivos acima de 40, 50, 60% do que gasta. É bem provável que sejam empresas de fachada lavando dinheiro. Essa é um mecanismo que só o governo federal tem. É um mecanismo que nós, governadores e governadoras, não conseguimos achar essas empresas. Temos que fazer uma pesquisa profunda, ingressar em situações de legislação federal, temos que pedir autorização à Justiça Federal, pedir ao Ministério Público, pedir, enquanto o governo federal tem efetivos mecanismos para que a gente possa achar essas empresas que hoje são ligadas a tráfico, milícia, enfim, essas organizações criminosas. Alguns pleitos, presidente, eu trouxe para o senhor aqui, que nós do Rio de Janeiro entendemos como que seriam... Tá vendo essas imagens? Em 2011, o Luciano Huck teve que ir pra favela gravar uma matéria, só que adivinha pra quem que ele pediu ajuda e segurança? Pro traficante, pro Oruan? Não, pro BOPE. Mas agora, em rede nacional, ele tem a cara de pau de ir lá e lamentar a morte dos 120 traficantes. 120 mortos numa operação policial no Complexo do Alemão e da Penha. Por trás desse número, tem 120 mães que enterraram seus filhos. Então, pera lá, na hora do medinho, ele pede segurança pro BOPE. E na hora da lacração, ele lamenta a morte do traficante que mata policiais do BOPE. Você tá entendendo a hipocrisia? E é por isso que a gente tem que escancarar esses discursos, porque eles não se sustentam na realidade. Da próxima vez, Luciano, que você precisar subir uma favela pra gravar, sobe, só que sem policial. Quero ver o que vai te acontecer lá. De vez em quando, o Márcio e o Alckmin chegam para mim, presidente, precisa taxar em 15%, não sei o quê, em 20%. Eu tô lá taxando. Então eu acho que é um direito do presidente da República taxar. Você acha que ele deve ter o direito de poder matar? Sim, se for bandido, sim. Se ele sem ser processado. Sim. E se ele for inocente, deputado André? Não, se for inocente... Se o policial tiver aqui... Nunca vi um inocente com um fuzil na mão atirando no carro da polícia. Mas o senhor nunca viu a polícia errar? Já nem nunca viu a justiça errar? Claro, a polícia é ser humano erra. Mas pode matar então? Pode matar bandido sim. Mas como é que ele sabe se é bandido ou não? Se estiver botando. E aí o pessoal dos direitos humanos falaram claramente 2 anos atrás que a Polícia Civil só poderia então, pra Vossa Excelência, eu posso terminar o raciocínio? Pode fechar a justiça, né? Eu posso aí o policial já vai lá, já julga e já mata. Eu posso terminar? Não tem justiça não. Vamos lá, então revoltando aqui. 2 anos atrás, os direitos humanos, uma das diretores falou que o policial só poderia atirar contra o bandido depois que fosse alvejado. Ora, mas se o bandido tá com um fuzil na mão, com uma pistola, com uma 12, botando em risco a vida do policial, como é que um ser vivo desse pode ser inocente? É um bandido, o bandido tem que ser tratado como bandido. E tem que se fuder, acabou. Ah, tem que ter o direito de matar? Tem sim, se botar a vida dele em risco, tem. Antes um vagabundo morto do que um policial. Antes um vagabundo morto do que um pai de família, deputado. Antes um vagabundo morto do que você. Porque deputado, eu tenho certeza, André, não adianta ser hipócrita. Se chegar aqui um bandido na sua frente e você ter a decisão, ou morre o bandido ou morre você, André, você vai escolher que morre o bandido. Você acha mesmo que alguém de direitos humanos é tão burro ao ponto de achar que o policial vai esperar levar um tiro para depois atirar? Drogas é uma mercadoria, como qualquer outra. Assim como a gente tem o álcool que é legalizado, assim como a gente tem o cigarro que é legalizado, assim como a gente tem o açúcar, o café, que é muito interessante para o capitalismo super explorar essa cadeia produtiva das pessoas que plantam, das pessoas que embalam, das pessoas que fazem o translado, até chegar no varejo, lá na ponta, na biqueira. São trabalhadores mega explorados, sem seus direitos garantidos. É trágico ver a extrema-direita se utilizando dessa mega operação
para seguir promovendo o ódio ao setor mais discriminado na nossa sociedade. Já não bastava o Lula falando que traficante é vítima do usuário, o ex-guerrilheiro Petro, presidente da Colômbia, chamando eles de trabalhadores, né, os narcotraficantes. Agora vem essa vereadora do PSOL com essa. Minha filha, como que você tem coragem de chamar isso daqui de mercadoria? Agora a vereadora vai querer direitos trabalhistas CLT pro traficante. Será então que se ele trocar tiro com a polícia e acaba machucando a perninha, vai aposentar por invalidez? É isso que você quer, minha senhora? Você tá entendendo a lógica dela? É institucionalizar o narco-estado, ou seja, um estado terrorista. Não é à toa que essa gente defende o Hamas. O que crítica não é falar bem nem falar mal. Não é falar bem, falar mal é palpitagem de opinião, é achismo ilustrado, ignorância de ocasião. Então essa é a primeira coisa que tem que deixar claro. Uma coisa é o que a gente quer ser, o que a gente acha, entendeu? Ter peito de pombo, gritar, etc. Isso não muda o fato de que as coisas vão continuar, o sol vai se pôr todos os dias gostando da gente ou não. Uma outra coisa que eu gostaria de partilhar com vocês, né? Primeiro é mandar um abraço para todos os meus alunos, policiais militares e civis, nos últimos 20 anos em Minas Gerais. Né? Da Polícia Militar de Minas Gerais, da Polícia Civil de Minas Gerais, como de resto de todo o Brasil, onde eu dou aula há mais de 30 anos, né? Nas academias de polícia na América Latina. A segunda coisa que eu gostaria que as pessoas soubessem é que eu tenho um perfil muito particular. Além de ter 30 anos de pesquisa, o meu doutorado em estudos de polícia, né? Isso aqui é a tese de doutorado, em homenagem à Polícia Militar do Rio de Janeiro, né? Onde eu fui condecorada pelas polícias como comandante honorária, certo? E esse aqui também foi feito para as polícias da América Latina inteira, onde eu desenhei, né, as métricas de desempenho de operações policiais, essa biblioteca aqui, né, de polícia, de doutrina de uso da força, de doutrina de operações. Existe conhecimento dentro da polícia. Meus alunos hoje, tanto delegados, quanto majores, oficiais, como praças, né, nessas academias, defendem tese. Ontem mesmo estava numa banca de tese sobre inteligência, porque aqui no Brasil, né, existe uma ignorância também sobre inteligência, que parece que é central de fofoca. Inteligência, né? Que demais! Correta, a própria categoria. Eu gostaria de dizer que eu fui gestora, né? 3 vezes, eu sou uma pessoa que sou pesquisadora, professora de uma graduação de segurança pública, de um mestrado, de um tecnólogo desenhado para os militares, para os agentes das Forças Armadas, para toda a polícia. Tá? Então tem conhecimento, Sim. Não tem machismo. A arma que a polícia usa é produto do conhecimento científico. A farda que ela usa, o que ela produz, né? Isso é muito importante porque senão a gente desqualifica as coisas, né? Tipo, eu não estou aqui no mundo do fla-flu, do pró, do favor e contra. Há critérios pelos quais se pode avaliar. Não é? E os critérios que eu coloquei aqui são os critérios da doutrina de operações policiais. Conheço muito bem o BOP, dei aula lá, conheço muito bem o Alemão, coordenei operação dentro do complexo do Alemão e da Penha, que são 200 mil pessoas, é uma geografia acidentalizada. Eu ajudei as 2 polícias do Rio de Janeiro a construir os 3 protocolos operacionais. Tá? Eu posso citar para vocês aqui, que foi desenhado em 2018 por exigência do Ministério Público, né, de termo de aditamento de conduta. Foi a professora Jaqueline que em 1995 fez o primeiro estudo de vitimização e letalidade policial. E professora, segurança. Eu gostaria de dizer isso aqui, esse é o espaço. Claro, claro. Beleza? Parâmetros afetivos de medição. O metro, o litro e o quilo. Sim. E para isso também tem critérios efetivos, porque polícia não é bando armado. Polícia é uma organização e a razão de ser dela é o emprego potencial e concreto de força sob consentimento diante das regras do jogo. Professora. E, gente, então, voltando agora à operação, pra gente aferir uma... Eu queria só que a senhora pudesse falar, professora, não, a gente super compreende aí o teu currículo e assim, né, aqui nós somos um programa... Não compreendo o meu currículo, não, me desculpa, eu sou muito franco e direto. Não, sim. Eu quero apenas situar, porque eu tenho respeito aos meus pares aqui. Perfeito. E aqui você vai ter toda a disponibilidade do mundo, claro, de colocar o teu ponto de vista. Ponto que eu queria. Então, voltando, se eu puder. Se eu não falar, não tem problema nenhum, porque eu tenho outro compromisso, então vamos tirar aqui na lata. Tá? Existem critérios pelos quais se afere. Primeiro eu vou fazer questão, porque eu acho que é um aprendizado para todas as polícias no país, sobretudo as maiores polícias do país, que são a Polícia de São Paulo e a do Rio de Janeiro. Tá? São as maiores, e a Polícia do Rio de Janeiro é a mais antiga, que é a polícia mãe das outras polícias. Nós temos aqui 3 protocolos de operações policiais, muito bons. Todo protocolo envelhece em razão do sucesso ou insucesso da ação de polícia. É assim em tudo quanto é lugar do mundo. Eu desafio alguém a me dizer diferente. Como é na Rússia, como é na Índia, como é na África do Sul, como é no México, lugares. Eu fui pro México trabalhar também para a Colômbia e tudo mais, com controle do crime, trabalho, pesquisa sobre crime organizado, não é? Tá certo? Que né? Que é preciso que a gente saiba, porque senão fica um negócio assim, do Brasil único, entendeu? A nossa originalidade tem a ver com a nossa ignorância, com a ocultação dos critérios para impedir a capacidade de aferição e de aprimoramento da própria polícia. Tá? Então nós temos aqui 3 protocolos que eles têm um diálogo direto com a doutrina internacional de uso da força, né, construída pela Associação Internacional de Chefes de Polícia, né, com base na experiência concreta da ação das polícias, dos corpos táticos, para a gente diferenciar o que é grupo, o que é tropa, o que é corpo tático. Senão não faz sentido ter BOP, ter SWAT, ter CORE. A CORE do Rio de Janeiro é até anterior à criação do BOP. Esses 3 protocolos são bons, eles refletem a doutrina internacional de uso da força policial, que é diferente de emprego de guerra. Eles também refletem a doutrina de operações policiais especiais, porque existe, posso pegar aqui alguns livrinhos para mostrar para vocês. Ô, professora. E por fim, ele, por quê? Porque esses protocolos, pois é,
né, professor, o bom de ser professor, que a gente não lida com conteúdo, né, a gente traz conhecimento para que a sociedade seja soberana. Sem dúvida. Instrução normativa, senão fica achismo. Né? Achismo vale tudo. Aí fica essa palhaçada de disputa de narrativa, como se isso existisse. Né? Então, instrução normativa da SESEG 03, de 2 de outubro de 2018. SESEG, Secretaria de Segurança. O da PM é uma instrução normativa do Estado-Maior, da PM3, para quem sabe é quem faz o planejamento, né? 052, de 21 de novembro. E a portaria da PSERG 832, que é a Polícia Civil. São bons protocolos. Tá? Se a polícia, assim como no 174, se as duas polícias tivessem seguido os seus próprios parâmetros de atuação, que nós já fizemos várias operações no alemão, eu mesma conduzi 2, né? Sem que resultasse, no que resultou. Quando você mata, quando você põe em risco a vida de um policial, é sinal de que a vida barateou. Sim, tá? perfeito. Um policial com 40 dias, ele não tem padrão tático de tiro, ele não tem vivência logística, tático operacional, acho que são 4 dimensões básicas com que se organiza. Não, sem dúvida. Tá certo? Então você bancou a morte dessas pessoas. Só que quem é o policial numa democracia? Ele é um cidadão com poder a mais, o nosso procurador. Porque o poder não é da polícia, não é do policial, o poder é de. A palavra de é muito importante, porque nós oferecemos ao Estado a administração em nosso nome. O colega aqui disse muito bem, né, da fé pública, da presunção da legalidade e da legitimidade. Exatamente, porque a polícia é o Estado ambulante na esquina. Por isso que quando ela vira mercadoria política, como é o caso no Rio de Janeiro, terceirizada, aqui você tem a polícia do bem, lutando e sendo expulsa das ruas pela polícia dos bens. Boa parte do policiamento no Rio de Janeiro tem sido feito pelo Comando Vermelho, Terceiro Comando e as milícias no plural. Correto? Aqui, tá, a vida policial barateou, que quer dizer que a vida da cidadania também. Tá? Estou falando muito sério que a taxa de suicídio de matança, 1 por 1 no Rio de Janeiro, não é de agora. Tem 40 anos. Né, professora. Mas a guerra Desculpe interromper. A operação, ela tem várias falhas logísticas, táticas operacionais. É impossível, eu desafio qualquer um aqui fazer conta. Sim. Né? Você, para colocar 2.500 policiais na rua, você retirou a provisão de policiamento de 6 milhões de pessoas. Né? Você tem que pressupor de 7.500 a 10 mil policiais em prontidão para você poder garantir escala, sustentação de uma operação. Esses são os parâmetros que eu estou dizendo, que não é a Jaqueline que inventou. Tá? É a polícia que inventou a organização. Professor, então, o que nós fizemos ali? Fechando, ao fazer, nós deixamos 5 milhões de desvanecidos, sabotamos por dentro a capacidade repressiva da própria polícia, exaurimos a capacidade de pronta resposta do 90, inviabilizamos a capacidade ostensiva dessa polícia e vulgarizamos o conteúdo da própria inteligência e investigação policial aplicada ali. Querem saber isso em detalhes? Não dá tempo porque eu tenho que ir para outro programa. Não, sim, perfeito. Eu só queria, professora, professora, se você me permite. Perfeito. Aqui a gente vai dar espaço para todo mundo. Eu só queria pedir, professora, para o Palumbo, por favor, dizer, a gente entendeu o ponto de vista da professora, ela trouxe todos os dados técnicos, mas eu quero ouvir também o delegado Palumbo. Por favor, Palumbo. Vai lá, Palumbo, sucesso aí. Né? Toma uma água aí, professora. A senhora tá meio brava aí, ficou 5 minutos falando do currículo. Toma uma aguinha aí que a senhora tá muito brava. Tá brava. Ficou 5 minutos falando do currículo da senhora, falando, cagando regra, falando que fez doutorado, não sei o quê. A senhora só não sabe o que é pegar um trem desse aqui, ó, e subir e tomar tiro. Isso a senhora não sabe. A senhora é estudiosa, a senhora fez curso, a senhora fez tudo bem. A senhora só não tem a prática. A prática da senhora é zero. É zero. Ó, o currículo da senhora, eu faço isso aqui com o currículo da senhora, ó. Isso aqui, ó, é zero. Caga a regra e não faz nada. Fica só estudando. Põe o óculos, eu vou cagar a regra agora. Faça isso. Ah, tenha dó, minha senhora. E tem que se fuder, acabou. Que ela cagou um monte de regra aqui, falou do currículo dela. Pelo amor de Deus, eu não tenho a mínima noção que se você entrar num local aí, tomar um monte de tiro de fuzil, eu não tenho a mínima noção. Não tenho. E aí fica cagando regra, falando de currículo, que estudou, que não estudou. Pelo amor de Deus, minha senhora. Pelo amor de Deus, minha senhora. Parabéns. Ó, que currículo maravilhoso. A senhora merece um Oscar pelo currículo. A senhora merece um Oscar. Sabe o que eu quero? Eu acho que morreu pouco, bandido. Eu acho que morreu pouco. Aqueles lixos que atiraram nos policiais, e mataram 4 policiais, não são santo não, minha senhora. Não são anjo não, minha senhora. Não fica com... Ninguém subiu lá com um livro, com as teorias que a senhora fala, não, minha senhora. Ninguém... Não, eu tô calmo pra caramba. Eu tô tranquilo aqui, ó. Ar-condicionado, aguinha, ouvindo um monte de lorota da senhora. Técnicos estão lá, né? E evidentemente que colocar um sujeito sozinho, sem ter 60 graus de visada de tiro, com uma arma na mão, como meu colega aqui, que não é meu colega não, meu companheiro de programa, quer, né? É transformar ele em imitativo, não é mesmo? Eu desconheço alguém que tem 360 graus de controle tático em territórios acidentalizados, aquela falésia que é o alemão com 200 mil pessoas e 500 mil no entorno, sabe? É preciso ir lá pra ver. Né? A polícia do Rio já entrou lá, mas nunca deixou de entrar. Não existe território nenhum no Rio de Janeiro que as polícias cariocas não entrem. Tá? Quando elas deixam de entrar, também não existe estado paralelo nenhum, nem ameaça a soberania nenhuma. Quando a polícia não entra, é porque está sendo negociada
tá? A presença dela. Quando a gente tem elevada taxa de letalidade policial, de vitimização policial, é porque o policial virou zumbi, mercadoria política. Tá? Quando ele tem uma carteira, né, de polícia e um outro atestado de óbito. Não é? Porque tá previsível ali que ele está numa situação de desvantagem, não é? Isso a gente sabe. Agora, eu entendo toda a preocupação do delegado, né? Todo o calor afetivo que ele tem que ter, é dramático. Né? Imagina, o Brasil é o país que mais mata polícia. Tá? Quem é que levantou esses dados e criou esses parâmetros para que fossem medidos? Não foi polícia nenhuma, foi a professora Jaqueline em 1992. Criando, tá? Implantando aqui. Né? Então isso é importante da gente saber, pra gente poder fazer política de segurança e saúde ocupacional para as polícias. Porque não dá para um dia sim, outro também, fazer operação, porque não há pernas para tal. Né? É isso que tem que fazer conta. Polícia quilometragem quadrada, polícia habitante, escala de trabalho. Né? Especialização não é todo policial que é especializado em operações especiais. Né? Então o rapaz que foi lá com 40 dias e morreu, né? Em 40 ele fez um concurso para ser investigador. Ele não é da CORE. Né? A gente não pega um cirurgião para trocar band-aid, mas a gente também não pega, sabe, delegado, um cuidador de idoso para fazer cirurgia. Se a gente não quer que alguém corte a nossa barriga de maneira amadora, cirurgia, a palavra já diz, operação é precisão no corte. Porque para que servem as operações policiais? Para que foram criadas SWATs no mundo inteiro? Para fazer o cenário, né, ser revertido. Você só usa operações em cenários de alto risco, incerteza e perigo, exatamente onde você acha que está tudo perdido, que o generalista policial, né, que é o policial do cotidiano da investigação, o policial do cotidiano da patrulha, não tem condição de bancar. Né? É que vai entrar o cirurgião, que são as forças especiais, o BOP, o choque, a CORE. Para quê? Para fazer o relógio andar para trás, para reverter cenários que é terra arrasada, não é? Onde então se dá como ter tudo perdido. Esse é o estado da arte da polícia, a repressão qualificada e com foco. É por isso que o estado da arte de uma polícia quer fazer operações que é um teatro operacional que mobiliza um percentual elevado. Né? Aquela operação não tinha perna. Em menos de 4 horas ela foi perdendo a capacidade dela de engajamento no território, porque não há como sustentar. Não é efetivo. A polícia não é chuchu que dá em cerca. Eu não posso mandar um policial. Quando a gente entrou no alemão para prender o Elias Maluco, que matou o John, né? Teve todo um planejamento exatamente para garantir a superioridade de meios, superioridade logística de meios e métodos. Nesse planejamento, se vocês quiserem, eu mando para vocês os protocolos. Por favor, professora, mande que é interessante a gente ver. É muito interessante porque existem 12 critérios ali. Esses 12 critérios é que a Jaqueline usou. Olha, você disse para mim que você quer ser avaliado pelos seus critérios. Maravilha, estão aqui seus 12 critérios, né? Para a gente entender se a polícia ali foi colocada em situação de vantagem tática ou desvantagem tática num território acidentalizado. Sim, perfeito. Numa operação que a polícia chama de programada porque ela atende a demanda interna, ou da justiça ou da própria polícia, em razão do seu trabalho. É diferente de uma operação emergencial que é a sociedade que chama diante de um conflito iminente, de uma troca de tiros, de invasão de gangues armadas. Tá? Então, essa organização, é isso que eu estou tentando dizer para vocês, gostando vocês ou não. Tá? 2.500 de efetivo, eu sei que o delegado aqui é chefe de unidade, ele deve saber planejar efetivo, escala de trabalho, organização do trabalho interno, porque o policial é, antes de tudo, um gestor, para poder desenhar a dimensão tática operacional na esquina. Quem dá missão dá os meios, e os meios definem os modos táticos de atuação, não é? Correto? Sobretudo em áreas com... Professora... Então, ali, o que nós vemos foi aqueles recursos eram insuficientes para sustentar aquela operação. Não, perfeito, eu compreendo. A margem de risco, né, da operação, seja para a população, seja para o próprio policial, sejam para aqueles que, sendo suspeitos, criminosos ou não, isso quem tem que dizer é a polícia, não é Jaqueline, não é ninguém, tá aqui a ficha corrida, é bandido, não é? Correto? E que, evidentemente, importa saber o que eles sabem do crime organizado. Porque aqui no Rio de Janeiro, não sei se vocês sabem, tem uma coisa chamada kit de sucesso. Sim. O policial sobe... Professora... Vai faz a operação... Se a senhora me permitir, só um minuto. A próxima vez que os policiais forem para o morro, subir uma comunidade, eu vou falar para eles pegar o método da doutora Jaqueline. Espera um pouquinho, página tal. Não, faça isso. Não, espera um pouquinho, doutora Jaqueline, espera aí, página tal. Minha senhora, não funciona. Eu esperei a senhora falar. Fiquei quieto aqui, tomei água, a senhora não deixa ninguém falar, ué. Não, fala aí, vai. Só um minuto. Não deixa ninguém falar. Só um minuto, só ela fala. Vamos lá, por favor. Só ela fala. O método da professora Jaqueline. Espera um pouquinho que eu vou ver o método aqui. Ô, traficante, para um pouquinho de atirar aqui que eu vou ver o método. Então, a página tal, a doutora Jaqueline falou que eu posso... Minha senhora, quando a gente vai cumprir uma operação, a gente não sabe o que vai vir. Eu não sei que vai vir um drone com uma bomba e jogar. Aí a senhora fala de soberania. Então vamos falar de soberania um pouquinho. Vamos falar de soberania. No Estado brasileiro, numa comunidade onde um oficial de justiça não consegue entrar para fazer uma citação para uma pessoa que não é nem no crime, para pagar alimentos. Num local onde uma pessoa de uma comunidade não pode visitar o pai o pai dele que mora em outra comunidade, porque vai morrer. Se isso não é uma afronta à soberania, eu não sei. Provavelmente a senhora não quer nada disso. Vamos ficar nas teorias, vamos ficar divagando, vamos ficar aqui no ar-condicionado enquanto os policiais estão morrendo, minha senhora. Tá difícil discutir com ela, porque ela falou só do currículo dela. Parabéns! Olha, parabéns, a senhora próxima operação, policiais do Brasil, não se esqueça de chamar a doutora Jaqueline com o seu manual de procedimentos e táticas e números.
Pelo amor de Deus. Então, pelo amor de Deus, minha senhora. Pelo amor de Deus, minha senhora. Chá, vamos lá, professor. Eu preciso me despedir de vocês, além mesmo. Eu coloquei. Ela tem outro debate. Não é debate não, querido. Diferente de você, né? A gente tem que mostrar de onde a gente tira o coelho da cabeça. Ah, para, meu. Você não tem a mínima noção que quer subir o morro. Fica cagando regra aí, meu. Esse tipo de argumento, eu sou da igual desparranhado. Um argumento? Aí o argumento da senhora, cagando regra. E esse é o argumento, cagando regra. Isso é o argumento aí, cagando regra. Eu já estou com o manual, doutora Jaqueline. Vem aqui. Professora, deixa eu só falar de você, meu. Por favor. Vai tá soberbo, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Pelo amor de Deus, Só um minuto aqui. Nós estamos tentando fazer uma discussão. Eu sei que é difícil, o mundo está polarizado, o país está polarizado de alguma forma, mas a gente está tentando fazer uma discussão. Eu só quero que vocês aqui possam ter 30 segundos pra gente se despedir aqui, porque a professora tem agenda, o Paulo também tem agenda. Professora... Mas já, tava tão bom o debate. Por favor, professor, eu queria só que vocês pudessem, sem ficar aí se cutucando cá entre nós, por favor. Então, gente, olha, primeiro bom dia. É lamentável quando as pessoas são monológicas. Sabe quando a pessoa fica repetindo um mantra? E que tem uma irracionalidade na sua própria fala? Porque seria muito bom. O delegado tem toda a razão. Eu sou uma professora, né? Por isso a gente não sabe. A gente não tem como saber saber alguma coisa sem ter aprendido. E por isso saber de polícia, o conhecimento técnico de polícia é fundamental, né? Eu coloquei aqui, infelizmente não vai dar para exibir, porque não é, acho que é rádio, né? Eu coloquei aqui já no PPT, quem quiser ver. Isso aqui são os protocolos, são os 12 critérios que a PM desenvolveu com base na doutrina de polícia, na doutrina de operações policiais, para orientar o seu planejamento e gestão, o planejamento da P3. A CORE também tem, desenvolveu, são muito bons, né? E quando a gente então confronta os resultados, o percurso, o trajeto da operação, que é uma operação de larga escala, com os próprios critérios da polícia, não com os critérios de Jaqueline, entendeu? Porque da mesma maneira que o delegado não tem competência para ferir meu doutorado, ou de qualquer um, porque ele não é professor pesquisador, ele é um executivo de segurança pública, né? E que fala, você sozinha com uma arma na mão. Se alguém me colocar sozinha com uma arma na mão, numa favela, né? Com vielas, sem trazer acidentalidade de território, com território estável, é porque não gosta de mim, é porque aqui é queima de arquivo, tá? E produzir kit de sucesso. Kit de sucesso é o nome que os policiais do Rio de Janeiro dão, né? Para quando a arma que eles apreendem, a droga que eles apreendem, são renegociadas com crime, né? Porque cada um se tira um traficante para pôr o seu de estimação, não é mesmo? Aqui tem que lembrar que quem organiza o crime é o Estado por dentro, né? E eu desafio alguém me dizer qual é, né, a organização criminosa que não foi estruturada por e que não precisa da parceria com o Estado. Até porque a organização criminosa, Comando Vermelho, Terceiro Comando, PCC, lavam seu dinheiro em carreiras políticas, né? E matar bandido presta um serviço ao crime organizado, mas infelizmente não vai dar para explicar. De qualquer maneira, eu coloquei aqui para vocês os protocolos da PM da Civil. Eu espero que o delegado, com toda a paixão dele pela sua profissão, que é legítima e importantíssima, a polícia é a ferramenta decisiva para garantir a estabilidade democrática, a estabilidade no cotidiano, que ele aproveite esse momento para exatamente, ao invés de ficar aqui preocupado com a Jaqueline, se a Jaqueline está no refrigerado ou não, isso é papo bobo. Eu quero o papo sério é o seguinte, olha aqui, população, os critérios de uma operação são esses, o planejamento tático obedece a esses critérios. Eu, por exemplo, coordenei tais operações em que tais questões, o risco, incerteza e perigo real, em escala, num território conflagrado, são esses. Eduque a sua população, eduque o cidadão, porque é ele que é dono da sua matrícula, é ele que quer saber de você e confiar em você, porque a população demanda autoridade, a população demanda segurança e, portanto, demandamos polícia. Polícia na tristeza, polícia na alegria, polícia na tragédia, polícia na felicidade. Tá? A polícia é fundamental no cotidiano do cidadão, de todos nós. É o que garante o nosso ir e vir. Então, aproveite essa oportunidade. Não precisa ficar dizendo assim, rasgando, fazendo performance para cortar filminho de YouTube e brincar de ser robô de Nicolas. Tá? O que você tem que fazer é apresentar a sua... Sentiu, hein, doutora? Sentiu, hein? Mostre que a sua... Protocolo doutora Jaqueline de procedimento policial. Eu comandei a operação. Que operação que a senhora comandou, minha senhora? Pelo amor de Deus, minha senhora. Para você. Obrigado, professor. Uma carreira maravilhosa, que você siga apaixonado pelo seu trabalho. Que obrigado, doutora. Vai com Deus. Exatamente, eu preciso muito de você. Né? Meu Deus do céu. Professor, eu queria te agradecer, viu? Muito obrigado. Obrigado, professor. Muito obrigado, professor, pela disponibilidade. Você, infelizmente, não vai conseguir. Tá difícil hoje. Tá bom, querido? Obrigado, a mulher professor. tá descontrolada. Até logo, obrigado. Você é muito burro. Você é burro. Burro de carga. Burro. Você é burro. Você é burro. Você é burro. Você é burro demais. Jumentinho.